Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de eletrocardiograma aqui na Medway. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou um dos professores aqui da casa, também sou um dos professores aqui do curso que estarei com vocês nesse módulo 3. E para quem não me conhece, minha formação, eu sou clínico e cardiologista pelo INCOR e hoje a gente vai discutir um dos tópicos mais importantes do eletrocardiograma na sua prática clínica, que é o eletro e a síndrome coronariana aguda ou o infarto agudo do miocárdio. Como que a gente vai identificar as principais alterações isquêmicas? Óbvio que a gente vai pegar vocês, como é a promessa do nosso curso, do zero. Então a gente vai começar explicando um pouquinho de fisiopatologia e depois a gente vai discutir os principais achados, as principais alterações isquêmicas no eletrocardiograma. Então, bora lá, vamos começar então falando um pouquinho sobre o papel do eletro no infarto agudo do miocárdio. Mas antes, para a gente começar, quem somos nós? Quem é a Medway? A Medway é uma empresa de ensino médico formada por egressos das melhores residências aí, universidades do país afora, que estamos aqui justamente para um motivo, tentar facilitar o ensino médico, disponibilizar para mais pessoas e dessa forma melhorar a assistência médica do Brasil, né, do nosso país. Então, aqui são alguns dos professores do nosso time da Medway e, além disso, também temos o time do PS Medway, que eu sou um dos coordenadores também, ao lado dos demais professores que, com certeza, vocês já viram aqui ao longo do curso, Anuar, Gabriel e professora Karina também. Então, antes da gente começar, só para a gente relembrar que a ideia desse curso aqui é a gente dar um conteúdo gratuito e de muito alta qualidade para vocês, justamente visando melhorar a assistência. Você aprendendo a ler um eletro vai com certeza, seguramente, vai ter muito mais segurança em diagnosticar um paciente com dor torácica, poder avaliar se é um paciente candidato a ficar internado ou não, por exemplo, e isso aqui é um exame que está ultra mega disponível na nossa prática clínica, né? Então não deixem também de seguir a gente nas nossas redes sociais, vou comentar aqui do Instagram em primeiro lugar, né, que é o @medway.residenciamédica, caso você não conheça essa página, né? Então também temos a página do PS Medway, que é o @PSMedway também, tá legal? Então não deixem de nos seguir, temos também canal no YouTube também para você poder acompanhar a gente, onde a gente sempre tem um conteúdo fresquinho e de altíssima qualidade para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o roteiro do nosso módulo do papel do eletro no infarto agudo do miocárdio. Então vamos começar falando sobre isso, o que é importante da gente saber no eletro, as principais alterações isquêmicas que a gente vai encontrar, entender melhor aquela questão de paredes, né, do coração relacionado com as derivações do eletrocardiograma. Isso a gente vai discutir também num tópico à parte. Os equivalentes isquêmicos, na verdade, os achados de eletro de alto risco que a gente pode encontrar também, que é muito comum. Lembrar dos pitfalls, das maiores pegadinhas aí, isso aí ao longo das aulas a gente vai comentando aí um pouco sobre o que é importante ficar atento, que às vezes você pode comer bola ou até fazer um diagnóstico equivocado também. Bom, começando agora na nossa primeira aula aqui de o papel do eletro no infarto agudo do miocárdio. Primeira dúvida é para quem que eu vou pedir um eletrocardiograma, né, nesse contexto de síndrome coronariana aguda, de um possível infarto agudo do miocárdio. Na verdade, qualquer dor, né, que ocorra na região entre a mandíbula e a cicatriz umbilical. Porque a gente pode ter manifestações diversas de síndrome coronariana aguda, tá? Então lembrando que às vezes o paciente pode apresentar um sintoma atípico, como por exemplo uma epigastralgia, uma dispepsia, náusea, sudorese, dispneia. Já vi paciente achar que era problema no dente e aí, na verdade, chega com uma dor mandibular e estava suprado, por exemplo. Paciente que vem com dor nas costas, dor retroesternal. Então, a gente tem diversas apresentações clínicas. E sempre vale a pena a gente acabar repetindo ou fazendo pelo menos um eletrocardiograma justamente para a gente poder ter uma noção melhor e poder pensar em diagnósticos diferenciais também. Mas lembrando que o eletro ele pode ser normal em até 50% dos pacientes que já têm alguma doença aterosclerótica coronariana crônica, tá? Então, às vezes, o eletro normal ele não vai descartar. Porém, o eletro quando alterado pode nos ajudar e muito. Então lembra, o eletro ele vai te acrescentar, vai somar a sua impressão clínica. Juntamente com o exame físico, você vai criar uma probabilidade pré-teste. E aí, com base nisso, o eletro vai afastar ou não, né, podendo afastar algum quadro coronariano, algum quadro isquêmico, como é o caso do nosso módulo aqui. Lembrando também que isquemia não é só o supra de ST, não é só o infra também, não é só a onda T invertida.
temos alguns padrões de alto risco que vale a pena a gente discutir e vai ser um tema de uma das aulas desse módulo aqui. E o eletro na síndrome coronariana, ele é divisor de águas, gente. Lembra, o eletro de um paciente com supra é uma conduta totalmente única, né? Eu vou ter que reperfundir aquele paciente imediatamente. Então vou trombolizar, vou mandar para o CAT, por exemplo. Já o paciente do infarto sem supra é uma outra conduta também. Além disso, o eletro também vai dar prognóstico, e a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, mas a gente sabe que alterações como infra maior do que 2 milímetros tem um prognóstico pior do que um infra com menos do que 1, por exemplo, 1 milímetro, onda T invertida, supra. Então, além disso, eu já falo o prognóstico daquele paciente. E uma das coisas mais legais também, além disso que eu comentei, a gente consegue entender se a artéria está fechada, como por exemplo um supra, se a artéria está ocluída, isso quer dizer subocluída, melhor dizendo, como num sem supra, e até consigo identificar a artéria culpada, o que já vai me facilitar, por exemplo, para indicar um cateterismo, por exemplo, na sala de hemodinâmica. Isso ajuda bastante. E também o eletro, ele também pode definir mais ou menos o tempo aproximado que o paciente já está sofrendo aquela corrente de lesão miocárdica. E nada mais é, pessoal, do que isso que a gente comenta de isquemia, de um desbalanço entre oferta e consumo. E isso vai acontecer por N causas. Óbvio que a gente tem o mecanismo mais comum, que é o infarto tipo 1 áterotrombótico, onde eu tenho uma placa que ulcera, faz alguma ulceração, acaba erodindo, expondo o conteúdo do core lipídico e isso acaba ativando a cascata de coagulação, gerando um trombo plaquetário que vai ativar mais ainda a cascata de coagulação e ele vai reduzir instantaneamente o lúmen do vaso, ocluindo 100% ou subocluindo. E aí o que acontece? Ele gera um desbalanço de oferta e consumo. Por quê? A partir do momento que eu fecho uma artéria coronariana e mantenho o consumo miocárdico de oxigênio constante, eu vou ter um desbalanço de oferta e consumo. Do nada caiu a oferta e o consumo está mantido. Ou, por exemplo, um paciente que está com uma anemia sintomática, um HB muito baixo, não vai ter uma oferta de oxigênio adequada. Da mesma forma, eu posso ter também algum desbalanço de oferta e consumo. Ou até mesmo um aumento importante do consumo, como por exemplo num quadro de sepse, num quadro de uma tireotoxicose, uma crise tireotóxica, um ataque à arritmia, por exemplo. Isso tudo vai aumentar o consumo e a oferta. Por mais que o paciente não tenha nenhuma lesão significativa, às vezes eu não consigo aumentar a oferta para aqueles níveis que o consumo necessita. Então, tudo que gera um desbalanço de oferta e consumo de oxigênio pro tecido miocárdico pode gerar, então, uma isquemia. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Agora, um pouquinho de fisiologia para vocês começarem a entender a importância e ligar os pontos do que vocês viram no começo da faculdade, na fisiologia, na bioquímica, na biologia celular, enfim, e a parte clínica, então. Lembram desse gráfico aqui, do potencial de ação miocárdico, aquela coisa que você achava que nunca ia servir para nada? Pois é, então agora vocês começam a ver um pouco mais de correlação entre a cadeira básica e agora a cadeira clínica. O primeiro ponto aqui que eu queria trazer para vocês é que, a partir do momento em que eu tenho alguma alteração isquêmica por um desbalanço de oferta e consumo, eu começo a ter algumas alterações nesse potencial de ação. Então, só para a gente relembrar aqui, o que eu vou ter? Então, eu tenho aqui a ativação dos canais de sódio rápido, onde eu tenho a ativação, depois eu tenho a abertura lenta, depois o fase de platô e depois a repolarização. Então, uma das primeiras coisas que vão acontecer é eu vou reduzir o potencial de ação. Então, aqui vai ser a linha tracejada quando o paciente está com isquemia. Então, eu reduzi o potencial de ação. Além disso, eu vou reduzir também a fase de platô. Então, além disso, e por fim, mais ou menos importante, eu vou ter uma repolarização também mais precoce, um pouquinho mais curta. E isso pode até ter interferência no intervalo QT, porque eu estou encurtando a repolarização e o intervalo QT é justamente a parte da repolarização. E isso tudo, essas três alterações aqui, elas vão refletir na corrente de lesão que a gente vai ver no eletrocardiograma nos próximos slides. E a sequência de eventos que acontecem é a isquemia, que é a partir do momento que eu tenho um desbalanço de oferta e consumo, a injúria, que é a partir do momento que esse desbalanço de oferta e consumo ele persiste, eu começo a ter lesão celular relacionada a essa hipoxemia, liberando então marcadores de injúria miocárdica, como a troponina, por exemplo. E se nada for feito e a isquemia persistir
e não for reperfundido, aquela célula vai sofrer um dano irreversível, levando à necrose celular. Beleza? Então, a partir do momento que eu começo a ter isquemia, eu começo a ter alterações até do potencial de ação, as células começam a funcionar num sistema, entre aspas, de reserva, né? Porque elas acabam não tendo o aporte de oxigênio adequado, começa a ter isquemia, algumas alterações começam a surgir, entre elas aquelas alterações que eu mostrei no slide anterior do potencial de ação. Depois, lesão celular, onde eu acabo tendo injúria miocárdica, liberação de troponina. E por fim, a necrose, onde já está num ponto irreversível de retorno do estado prévio daquela célula do tecido miocárdico, tá bom? E aí, eu gosto de explicar essa parte de isquemia, injúria e necrose, mostrando alguns exemplos já mais palpáveis do que a gente vai ter no eletrocardiograma. Então, a isquemia, eu gosto de comentar que eu começo a ter alterações da onda T. E aí, lembrando, é um desbalanço de oferta e consumo de oxigênio. Ainda é um ponto reversível, mas eu começo a ter essas alterações do potencial de ação, e aí eu acabo tendo algumas alterações na onda T, ainda no começo da parte de isquemia. Como, por exemplo, uma onda T que fica invertida. Lembrando que a onda T isquêmica, ela vai ter esse padrão, onde ela vai descer rápido e subir rápido, ela é simétrica, ok? Diferente do padrão de strain, onde a gente vai ter um descenso lento e uma ascensão mais rápida, por exemplo. Então, a onda T invertida, ela acaba sendo uma manifestação de isquemia, tá bom? Não que ela não possa estar presente na parte da injúria e na parte da necrose, mas uma das primeiras alterações, a gente pode ter alterações da onda T. E também posso ter uma outra alteração, que é a onda T hiperaguda. Então notem aqui que ela já está começando a querer suprar. Essa onda T hiperaguda é o que prenuncia o supradesenvelamento do segmento ST. É a primeira alteração que a gente vai ter, né, do segmento ST, vai ser a onda T hiperaguda, e aí depois eu tenho a elevação do segmento ST. A partir ainda nesse momento, eu não vou ter alterações estruturais, porque é uma fase muito aguda, no caso da onda T hiperaguda, ou pelo menos, por mais que não seja agudo, o desbalanço não está em nível crítico a ponto de ser um quadro reversível ainda. A partir do momento que eu começo a ter uma injúria celular, e aí eu acabo liberando marcadores de injúria, como por exemplo a troponina, eu posso ter alterações no segmento ST. Lembrando então que na injúria é uma isquemia prolongada, mais alguma mudança estrutural, como por exemplo edema, e isso vai acabar liberando esses tipos de marcadores. Apesar de já ter alguma lesão celular, ainda assim é potencialmente reversível, ok? E a gente tem algumas apresentações, como por exemplo a corrente de lesão no supradesenvelamento do segmento ST, onde eu vou ter essa elevação do ponto J, que é aqui onde eu estou mostrando para vocês, acima da linha de base, e aí tem alguns critérios que a gente vai discutir mais à frente. Ou o infra do segmento ST também, onde eu vou ter um desnivelamento para baixo do ponto J, abaixo da linha de base. Esses são os dois tipos de corrente de lesão, que a gente vai falar de subendocárdico ou não, por exemplo. Mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. E por fim, pessoal, a partir do momento onde eu tenho uma morte celular por conta de uma isquemia que levou a uma injúria, ela vai evoluir com a fase de necrose, que é justamente a morte celular, onde eu não vou ter mais um potencial elétrico, eu vou ter apenas uma célula que vai ser uma cicatriz, uma fibrose celular ali, por exemplo. E isso vai gerar um risco maior de arritmias ventriculares, né, por um mecanismo de, por exemplo, reentrada. E eu vou ter também a evolução com a redução da amplitude da onda R, mas eu vou comentar isso aí nos próximos slides mais à frente. E uma principal manifestação que eu vou ter é a presença, então, de onda Q de necrose e ausência de onda R. Por que que isso aí acontece? Lembrando que a onda R, como vocês já viram, ela nada mais é do que a despolarização ventricular. E quem que vai despolarizar? O miocárdio. Se eu não tenho miocárdio e o miocárdio morreu, né, houve morte celular, evoluiu com necrose, eu vou ter menos massa de miocárdio, eu não vou ter tanta coisa para despolarizar. Se eu não vou ter tanta despolarização, eu não vou ter onda R. Basicamente seria isso. E como eu não tenho onda R, como eu não tenho potencial de ação, eu vou apresentar a manifestação com uma onda Q de necrose e ausência de onda R. Beleza? Então esses são alguns termos que são importantes da gente já alinhar nesse comecinho. Falando da onda Q de necrose, aproveitando, a gente tem alguns critérios para falar que ela é uma onda Q relacionada à necrose. O primeiro é a sua duração.
onde essa onda Q ela deve ter pelo menos 40 milissegundos. É que aqui ele caiu no meio, mas se a gente for colocar no comecinho de um quadradinho, você vai ver que ele tem pelo menos 40 milissegundos, o que é equivalente a um quadradinho. Então ele tem que ter uma duração mais prolongada, porque a fibrose não vai correr tão rápido o potencial elétrico dentro da parte com fibrose. E por duas derivações contíguas. E aí já parte o mesmo raciocínio que a gente tem do supradesnivelamento do segmento ST, onde para eu falar que realmente é infarto, eu tenho que ter a mesma alteração em duas derivações na mesma parede, por exemplo. Então, V1 com V2, V2 com V3 e assim sucessivamente. O que não pode é você ter onda Q em lugares diferentes. Elas não são relacionadas ao mesmo processo de necrose, tá? Então, se eu tenho numa parede anterior e na parede inferior, não é a mesma artéria. Tá? Então, não é a mesma coisa, não é onda Q de necrose. Pense em outra alteração que possa justificar. Tem que ter uma amplitude de pelo menos 25 a 30%. Então, 25 ou 1/3 da amplitude total do QRS, tá bom? Então, não necessariamente eu vou ter uma onda Q pura, eu posso ter um complexo com onda Q e onda R, mas a partir do momento em que, pelo menos naquele complexo QRS, mais do que 1/3 dele é negativo, ou seja, é onda Q, eu já posso falar que existe necrose naquela parede, ok? Com pelo menos também 1 milímetro de profundidade. Mas lembrando que é normal de V1 a V3 a gente ter o complexo QRS com uma polaridade negativa, ou seja, para baixo da linha de base. E ele vai progredindo, né? O normal é esse, tá bom? De V1 até V2, até V3 às vezes, é normal disso acontecer. V3 já é para ter uma onda R já, V2 também um pouquinho de onda R, mas a virada é do V3 para o V4, onde eu começo a ter mais onda R do que onda Q, e aí segue até V6 apenas com onda R a princípio. Lembrando que o eletrocardiograma ele deve ser realizado em no máximo até 10 minutos da entrada que o paciente dá no pronto-socorro. Então, o paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro é critério de qualidade você ter um eletrocardiograma realizado e avaliado por algum médico em até 10 minutos da entrada dele no pronto-socorro, justamente para não comer bola. Lembrando que, pela a diretriz brasileira de infarto sem supra, da Sociedade Brasileira de Cardio, a recomendação é a gente seriar esse eletrocardiograma e aí a gente tem uma variedade de recomendações. Porque ele recomenda que um eletro na entrada, na admissão do paciente com dor torácica e um na alta, pelo menos. Ou seriar, se ele vai ficar mais de 3, 6 horas, fazer um aí, pelo menos, nesse período. Ou, obviamente, a cada mudança clínica do paciente. Então, se o paciente chegou com dor torácica e a dor passou, ok. Mas se a dor voltar, eu tenho que repetir o eletro, para tentar flagrar alguma alteração dinâmica, por exemplo. Lembrando que ele tem uma sensibilidade baixa para isquemia, tá? Mesmo se tiver marcador positivo, justamente porque eu comentei com vocês. Até 50% dos pacientes que já têm algum grau de obstrução coronariana podem não ter nenhuma alteração no seu eletro de base. Então, é importante? Sim, é importantíssimo o eletrocardiograma. Porém, ele não tem uma sensibilidade muito alta. Ou seja, se ele vem negativo, não quer dizer que realmente seja, tá? Que não seja, na verdade. Se ele vem positivo, aí sim, existe uma grande probabilidade, né, dessa alteração de ser decorrente de alguma lesão coronariana. E a importância do eletrocardiograma, até para a gente falar em prognóstico também, é que a cada 30 minutos de atraso para você abrir uma artéria fechada, agudamente, a gente aumenta o risco de morte do paciente em 7,5% ao ano, né? Em um ano, por exemplo. Então, você imagina, um paciente que chega, vai abrir ficha, ainda não fala que está com dor torácica, ou fala e não repete um eletro, não é avaliado. Nisso o paciente espera ali 2, 3 horas na triagem, com dor no peito, e aí nisso já passou um baita tempo que a gente estava perdendo tempo de abrir aquela artéria, de reperfundir aquela parede do coração e de salvar aquele miocárdio que está sofrendo uma isquemia, tá bom? E aí, para a gente finalizar a última parte dessa primeira aula aqui, é da evolução do infarto. Porque eu comentei com vocês que o eletro ele já consegue dizer o tempo mais ou menos de evolução daquele quadro, e isso é muito interessante. Porque às vezes o paciente está entubado e não consegue falar com a gente, às vezes ele tem uma história que ela é confusa e você não consegue ter um parâmetro muito adequado para falar desde quando aquele quadro começou, e isso tudo vai ser bem útil na avaliação agora do eletrocardiograma. Então lembrando aqui, esse é um esquema que eu gosto de mostrar para vocês,
Então aqui é um eletrocardiograma normal, beleza? Então segmento ST sem supra, sem infra, onda T está normal, bonitinha. Quando o paciente tem alguma obstrução aguda, né? No caso do supra, por exemplo, que é o mais fácil da gente ter essa cronologia detalhada, eu começo a ter uma onda T hiperaguda. Então imagina aqui, ó, fechou a artéria, eu puxo a onda T, eu mudo a repolarização ventricular. Então começa a ter uma onda T hiperaguda e nisso que eu começo a puxar para cima, eu vou levando o segmento ST junto comigo. Então ele vai subindo junto. Isso é questão de minutos a pouquíssimas horas. Tá? Não existe um parâmetro para te falar de quantas horas, mas assim, 1, 2, 3 horas no máximo, a gente pode ter ainda onda T hiperaguda. Muito mais para minutos do que e pouca hora, né? Tipo 1 hora para ter uma onda T hiperaguda. Isso aqui confunde muito, tá? Vejo muito caso que passa batido porque o paciente chegou, dor torácica, tinha uma onda T mais apiculada, achou que era hipercalemia, não repetiu o eletrocardiograma e o que acontece? Ficou esperando sair o potássio. Aí o cara piora a dor, repete o eletro, está todo suprado ali naquela derivação, naquela parede, por exemplo, porque foi a evolução clínica daquele quadro. Então, entendam, saibam reconhecer a onda T hiperaguda também. Se está na dúvida, dá 5, 10 minutos, repete o eletro. Vai seriando o eletrocardiograma justamente para você poder ver se realmente aquela alteração que te deixou na dúvida realmente está evoluindo, ok? Porque algumas condições clínicas não vão ter essa cronologia na sua evolução clínica. A gente vai discutir isso na parte do pitfalls, tá bom? Nos outros padrões de eletro. E aí depois, em algumas horas, o que vai acontecendo? Eu já vou ter o segmento do ST totalmente supradesnivelado, começa a ter a onda Q de necrose, porque está evoluindo com essa injúria vai evoluir para necrose, e eu vou ter uma redução da amplitude da onda R, que é porque eu estou perdendo massa de miocárdio. Depois de alguns dias, o que pode acontecer? Eu já tenho aquele supra evoluído. Posso até ter um supra residual, mas eu já fico com a onda T invertida. Isso já é um supra de mais do que 12, 24 horas, por exemplo. Então, nesse caso, eu já bato o olho e já sei que isso daí não tem seguramente mais do que 12 a 24 horas. Menos do que 12 a 24 horas. Já tem mais do que isso. E isso já me indica que é um cara que eu não vou talvez trombolizar. Não é o foco da nossa discussão aqui, mas, por exemplo, a gente não pode trombolizar com mais do que 12 horas do início do quadro. Se você viu uma onda T invertida, seguramente já passou mais do que esse período de 12 horas. Show? E por fim, né, depois de um tempo, o paciente pode evoluir com a onda Q e aí a presença de uma onda T já na sua polaridade normal. Para a gente terminar, o porquê que acontece essa questão da onda R ir diminuindo? Eu gosto de comentar que parece a onda R é uma ampulheta. Então, conforme o tempo que você não vai reperfundir aquela artéria, salvar aquele miocárdio, o que vai acontecer? A onda R vai reduzindo, como se fosse uma ampulheta. O tempo vai passando, a areia vai escorrendo. O tempo vai passando, você não abriu a artéria, a onda R vai reduzindo e vai virando onda Q de necrose. É uma associação fácil para lembrar, mas entendam que conforme vai progredindo, eu vou perdendo onda R e essa onda R vai virando Q de necrose. Belezinha, pessoal? Esse era o tópico que eu queria comentar agora com vocês. Se sobrou alguma dúvida, não deixem de perguntar, de mandar seus comentários, elogios, críticas e sugestões também. Chama a gente nas nossas redes sociais, marca a gente também. Quem quiser, meu Instagram é @cardiojroberto. Tenho aqui o Instagram da Medway Residência Médica para você marcar ou tirar suas dúvidas também, além do Instagram do PS Medway. E bora pra cima, galera, que temos mais aulas aí pra gente ver de eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda. Eu vejo vocês na próxima aula.